Oi gente, tudo certo? Professor Anderson aqui falando. Então, na aula de hoje nós vamos abordar um tema de extrema importância também para quem vai desenvolver trabalhos, que é a inserção de imagens dentro do nosso documento, né? Como a gente faz para inserir uma imagem, qual a melhor forma, como ela tem que ficar, né? Então a nossa aula de hoje nós vamos tratar isso, tá certo? Eu vou abrir o Word aqui para nós iniciarmos, né? Vamos pegar um documento em branco. Muito bem. Pessoal, basicamente nós temos duas formas de fazer a inserção de uma imagem aqui no nosso documento, tá? Uma das formas é inserir uma imagem que já esteja salva em nosso computador, né? Ou salva num pendrive ou numa mídia qualquer, né? E a outra forma é nós usarmos a internet, fazermos uma pesquisa lá de uma imagem e inserirmos no nosso trabalho, tá certo? Então, nesse primeiro momento, eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos inserir uma imagem que já está salva em nosso computador, tá certo? Então, para isso, é muito simples. Esse é o mesmo procedimento, caso ela esteja salva no seu celular ou no seu pendrive, né? Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos vir até a nossa guia chamada Inserir, tá? Vamos clicar nela. E dentro dela, nós vamos ter logo abaixo aqui uma opção chamada Imagens. No momento que eu clicar na opção Imagens, né, o que o sistema vai fazer? Ele vai abrir esta janela. Então, esta janela serve para procurar onde está salva a minha imagem, né? Então, no meu caso aqui, nesta aula, eu criei uma pastinha na área de trabalho. Então, eu vou localizar aqui a pasta a área de trabalho e vou achar aqui, ó, criei a pasta chamada de fotos. Então, entrei até a pasta. Então, o primeiro passo é localizar, né, essa pasta. E agora aqui eu tenho 3 arquivos. O que é o nosso trabalho? Simplesmente dar 2 cliquezinhos em cima. 1, 2. Pronto, está inserida a imagem no nosso documento. Veja que fácil e veja que simples que é, né? Muito bem, o que eu posso fazer agora com a imagem inserida, né? Então aqui, pessoal, inicialmente a gente vai notar que ao redor da imagem nós temos essas bolinhas aqui, ó, né? Que elas servem para que a gente possa estar redimensionando, ou seja, aumentando, diminuindo o tamanho. Então, dependendo da imagem que a gente pegar, às vezes vai ser necessário a gente mexer um pouquinho no tamanho dela, né? Então, eu vou, por exemplo, aqui, ó, puxar um pouquinho para baixo a barrinha, vou clicar em cima dela e vou levar o mouse aqui nessa bolinha, ó. Pode ver que vai ficar uma flechinha na diagonal. Eu vou clicar e arrastar. Ó. Olha só, eu vou trazer para o centro. Ó. E aí, dessa forma, eu posso diminuir ou eu posso aumentar, né, conforme for a minha necessidade, né? Então, olha só. Beleza, aqui tá ok. Então, essas bolinhas, elas servem para isso. Essa aqui em cima, essa flechinha curvadinha, se eu levar o mouse e clicar e arrastar, olha que interessante, eu posso rotacionar a imagem, ó. Então, se eu quero deixar a imagem, né, com um efeito um pouquinho diferente, quero rotacionar um pouquinho, ela serve para isso, tá certo? Eu vou desfazer aqui para que ela volte ao estado original. Muito bem. Olha só, essas bolinhas aqui para a gente redimensionar, ela só aparece quando a imagem estiver selecionada. Então, veja, eu vou clicar fora da foto, ó. Cliquei fora. Vamos clicar aqui embaixo. Opa, não está querendo sair a seleção. Vamos lá. Olha só, cliquei fora, né? Estou apanhando aqui pro computador, tá? Cliquei fora. Então veja que, olha só, no momento que eu não tenho ela selecionada, ela não aparece, ó. Então ela só vai aparecer aquelas bolinhas no momento que eu clicar em cima, né? Ela estiver selecionada, tá certo? Outra coisa que nós vamos notar, né? Vamos notar que apareceu aqui em cima a subguia também, ó, chamada de ferramentas de imagem. Quem acompanhou a aula sobre tabelas, nós notamos também que quando a gente criou a tabela, né, o Word ele criou uma subguia aqui. Então, nós temos esse recurso dentro do Word que é bastante interessante. Sempre quando nós inserirmos um objeto, o que é o objeto para que vocês entendam?
O objeto, ele pode ser uma imagem, que é o caso de agora, ele pode ser uma tabela, ele pode ser um gráfico, ele pode ser uma forma, né? Então isso é denominado objeto. Então estes objetos, ao serem inseridos dentro do Word, o Word gera essa subguia para que a gente possa fazer modificações, né? Então veja que só vai aparecer também quando a imagem estiver selecionada. Vamos clicar fora aqui, né? Olha só, cliquei fora, veja que não tem, ó, né? Então ela só vai aparecer quando eu clicar em cima. E o que nós temos aqui nessa nossa subguia de ferramentas de imagem? Aqui nós temos uma série de ferramentas, eu vou mostrar algumas para vocês e depois vocês, com o tempo no computador de vocês, vocês podem explorar um pouquinho mais. Mas começando aqui pela esquerda, né, nós temos algumas ferramentas de correção que é interessante, né? Então, no momento que eu clicar aqui, ó, olha que interessante, se eu for passando o mouse por cima, então tem ferramentas que ela vai destacar mais o brilho, destacar mais o contraste. Então veja que eu vou movimentando e olha só, né? Elas vão ou escurecendo ou ficando mais clarinha, dependendo da opção. Então aqui são ajustes para que a gente dê mais brilho ou dê mais contraste, faça ajuste na nitidez, né? Claro que isso depende, o resultado depende muito da imagem que vocês tiverem, né? Claro que hoje a maioria das imagens aí tem uma qualidade boa, então às vezes não é necessário mexer nessa opção. Também aqui nós temos, ó, uma alternativa legal que é a cor. Essas opções de cores, elas são interessantes, pessoal, né? Por quê? Porque olha só, se eu passar o mouse por cima aqui, ó, dessas opções, veja na imagem ao fundo, ó, é como se nós estivéssemos aplicando uma película colorida por cima da foto. Eu vou clicar aqui para a gente ver, ó, nesse azul, ó. Cliquei, olha que interessante. Ele fica como se tivesse uma película, dá um aspecto diferente, né? Vamos voltar aqui na cor. E aqui eu também tenho outras opções, ó. Imagina assim, bom, eu quero deixá-la com aspecto antigo. Ó, cliquei, que é o sépia, né? Veja que eu passando o mouse ele aparece o nome, ó, né? Cliquei, olha só, ficou um pouquinho, né? Parece um preto e branco, né? Se eu voltar aqui, ó, eu também tenho esse efeito, tem efeito de, a gente chama de papel de jornal, né? Olha só, olha o que acontece. Claro que o resultado depende muito do tipo da imagem que a gente vai ter, né? Vamos desfazer aqui, vamos ver outros, né? Vamos desfazer, tá? E aqui também nós temos, ó, pessoal, efeitos artísticos. Olha que interessante aqui, ó. Aqui basta a gente passar o mouse por cima. Olha só o que acontece com a imagem, né? Esse aqui é o famoso tela clara, parece um efeito de bordado, né? Olha só, passando aqui, olha que bacana esse. Esse é o efeito chamado cimento, depois a gente tem outros aqui. Então nós temos alguns efeitos que a gente pode, né, aplicar nas nossas imagens, tá certo? É claro que isso, a nível de norma ABNT, nós não vamos usar, mas daqui a pouco vocês vão fazer um trabalho que é fora da norma, fica interessante, né? Olha que bacana, esse parece que a gente está vendo a paisagem, né, de trás de um vidro, né? Muito bem, então esses aqui são os efeitos, né, artísticos de correção de cor, tá bom? Bom, seguindo aqui, nós temos aqui, ó, essas paisagenzinhas aqui, pessoal, tá? Isso aqui são efeitos pré-definidos. O que é um efeito pré-definido? São aqueles efeitos que já vêm prontos. Então veja que interessante, ó. Se eu passar o mouse aqui em cima, olha só, ele aplica um efeito na foto. Olha que bacana que fica. E aí eu tenho vários, ó. Vou escolher aqui, ó, à medida que eu vou passando o mouse, ele vai aplicando o efeito, ó. Por exemplo, esse aqui é um efeito só com sombra, ó, né? E se eu clicar aqui, ó, tá? Se eu clicar nessa flechinha, ele vai rolando aqui, ó. Mas se eu clicar aqui, ele abre todas, ó. E olha que interessante, ó. Olha que bacana, certo? Vamos ver os outros aqui, ó. Nós temos, por exemplo, esse. Olha que interessante, quanto efeito legal que a gente vai ter, que a gente pode utilizar, né? Olha só, então isso aqui são efeitos pré-definidos, eles estão prontos aqui para que a gente faça uso deles, tá certo? Muito bem, vamos clicar em cima para voltar aqui as opções, tá? Eu vou deletar essa foto aqui para que a gente veja as outras opções também, tá? Vou clicar em cima e vou pressionar o delete no teclado. Então o que eu vou fazer? Eu vou inserir uma outra, vem aqui no inserir, tá? Imagens, e vamos utilizar uma outra aqui, por exemplo, né? Vamos pegar
essa aqui. 2 cliques e ela vai ser inserida, né? Isso aqui, vou aumentar um pouquinho. Então, além também desses efeitos prontos, nós também temos aqui, ó, efeitos de borda, né? O que são os efeitos de borda? Imagine, eu quero colocar um contorno na minha imagem, né? Então eu vou vir aqui, tá? E aqui, ó, à medida que eu passar o mouse por cima da cor, veja o contorno dela como já mudou, ó. Tá um laranja, ó, o vermelho aqui, olha lá o vermelho, né? Então aqui eu posso aplicar um contorno caso eu necessite. Se eu voltar aqui em borda de imagem, eu também tenho aqui a opção de espessura. Para que serve isso, pessoal? Imagina que eu quero o contorno da foto um pouquinho mais, né, mais destacado, ó. Então, eu vou pegar esse aqui, ó, de 6 pontos, ó. Cliquei em cima, olha só, ele fica, né, com, digamos, uma moldura. E eu posso vir aqui daqui a pouco, ah, não gostei da cor. Posso trocar a cor, né? Além disso também, eu tenho aqui, ó, na opção de borda, se eu não quero o efeito de contorno liso, como a gente chama, nós temos as opções de traço, ó. Para que serve? Então aqui eu tenho a opção de pontilhado, tracejado, né? Olha só. Então é tudo para dar um efeitinho um pouquinho diferente na nossa foto. Olha que legal que fica, dependendo da foto, fica interessante. Tá certo? Vamos clicar de novo. Vamos lá. Eu posso também tirar o contorno, não quero mais, não gostei, ó. Posso vir aqui e eu também posso remover, né? No momento que eu clicar, pronto. E aqui embaixo também eu vou mostrar alguns para vocês e depois, né, vocês com o tempo vocês vão explorando um pouquinho mais. Então imagina assim, ó, quero colocar uma sombra, ó, tem aqui opções de sombreamento, né, pessoal? Então imagina aqui, ó, se eu escolher essa opção, ó, ela é uma sombra que ela vai ficar na parte superior. Então, vamos clicar aqui. Olha ali, ó. Então já ficou um efeitinho de sombra, tá? Vamos voltar aqui na sombra também. Ó, tenho aqui embaixo, ó. Olha que bacana que fica, ó. Um sombreamento, tá? Voltando aqui nos efeitos, sombra, ó, eu posso também remover, ó. Coloquei o efeito, não gostei, eu tenho a opção de sem sombra. E aqui mesmo eu também tenho opção de reflexo. Reflexo é interessante. Olha que bacana que fica, dependendo da foto. Ela fica com um reflexo, ó. Esse é o efeito, ó. Tá, voltando de novo. Vamos tirar o reflexo, ó, sem reflexo. Depois aqui eu tenho brilho também, que é bacana. Ó, ele vai ficar com brilho em volta da imagem, ó. Tem mais destacado, né? Olha aí. Vamos tirar o brilho. E eu tenho outros aqui, como eu falei, depois vocês vão com calma, né, explorando um pouco mais estes efeitos, tá certo? Bacana, né? Muito bem, tá? Eu vou deletar essa foto de novo, vou clicar em cima dela e vou dar um delete. Eu vou inserir outra foto, para a gente ver um outro exemplo, tá? Que nós podemos usar. Vamos inserir essa aqui, ó. Muito bem. Bom, além de todos esses efeitos, tá? Eu também tenho, pessoal, essa opção aqui que ela é interessante, ó, tá? Que às vezes é necessária, que é a opção de rotação. Então, ó, daqui a pouco tu pegou uma imagem, tá de cabeça para baixo, ó. Então aqui nós também podemos, ó, girar, né, a nossa imagem, ó, que era a foto, né, ao contrário. Eu posso usar essas alternativas aqui, tá certo? Vamos colocar aqui de volta como ela estava. Muito bem. Outra coisa legal que a gente pode fazer uso é essa ferramenta aqui de cortar, ó. Para que ela serve? Por exemplo, vamos imaginar que eu selecionei uma imagem e parte da imagem eu não necessito. Imagina que eu quero só a frente dessa foto aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Ó, vou manter ela selecionada, vou vir aqui no cortar, ó, vou clicar em cima, cliquei. Olha só nas laterais, ó, aqui também, ó. Ela apareceu esses pontinhos pretos. Então é através deles que a gente vai fazer o corte, ó. Então, por exemplo, ó, vou vir aqui nesse do meio, ó. Vou levar bem em cima, vou clicar e vou arrastar, ó. E eu vou diminuindo, ó. Veja que ele vai começar a cortar, ó. No momento que eu soltar, olha só, pessoal, soltei, ele cortou a foto, ó. Né? Eu também posso usar esse aqui. Então veja que eu quero, vamos cortar aqui. E aqui eu quero cortar também. Então veja, eu quero só essa parte da foto, ó. Agora, olha só. No momento que eu clicar fora, olha o que aconteceu. Fez o corte
da imagem, tá certo? Então isso é interessante, porque daqui a pouco, né, você pegou aquela imagem, tem uma área da imagem que você não quer fazer uso. Tudo bem? Bom, eu vou deletar ela aqui e vamos a uma outra forma de fazer a inserção das nossas imagens, né? Então aqui nós utilizamos imagens que estão salvas, né? Mas aí imagina o seguinte, eu preciso pesquisar na internet uma foto qualquer. Então o que nós vamos fazer? Eu vou aqui no Google, né? E vamos digitar vamos fazer uma pesquisa aqui. Vamos digitar aqui Caxias do Sul, né? Enter. E vamos até a opção de imagens. Tá? Esperar carregar. Muito bem. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, uma dica que eu vou dar para vocês, tá? Nós temos duas alternativas para colocar a foto lá no nosso documento. Uma delas é eu fazer a cópia da imagem, né? Copiar aqui e colar no meu documento. Mas essa opção, a imagem, ela não vai ficar salva em nosso computador. Então nós temos antes que definir se nós queremos que ela fique salva ou simplesmente eu quero só copiar e colar ela lá dentro, tá bom? Bom, outra coisa interessante, sempre quando você for pegar uma imagem aqui, ó, é interessante que você amplie essa imagem, ou seja, que a gente clique em cima dela para que ela aumente o tamanho. Porque acontece o quê? Se nós copiarmos, né, ou salvarmos aqui, ó, direto a miniatura, o que acontece? Pode acontecer de você, quando tiver que redimensionar, né, aumentar o tamanho dela, ela acabe ficando desfocada, ficando toda errada, com a nitidez dela não tão boa. Então é muito importante que a gente clique em cima da miniatura antes, né? E aí sim, aí a gente pode copiar, né, e colar ou salvar. Então o que nós vamos fazer? Primeiro exemplo, ó, vamos imaginar que eu não quero salvar essa foto. Então eu vou dar um botão direito em cima dela, vou escolher a opção copiar imagem, cliquei, vou vir aqui no Word e vou o quê? Posso usar o Ctrl V ou se não, botão direito e vou usar a opção aqui de colagem, né? Muito bem. Vamos clicar em cima aqui, pronto, ó. Tá aqui a foto, ó. Então simplesmente copiei e colei, vai ficar no meu documento aqui, né? E tudo certo. E a outra alternativa, o que é? Bom, imagina que eu preciso utilizar essa imagem depois. Então eu tenho a alternativa de deixar ela salva, né? Então como é que nós vamos fazer? Botão direito, né? E vamos usar essa alternativa aqui, ó. Salvar imagem como. Vamos clicar em cima. E aí veja que vai aparecer o quê? Esta janela, né? Que está demorando um pouquinho, mas já vai aparecer, né? Para quê? Para que a gente salve essa foto, né? Para que a gente escolha a pasta, né? Então nós vamos escolher a pasta, eu vou usar aquela mesma que eu criei, né? A pasta fotos, que está na área de trabalho, e vou definir o nome se eu quiser, por exemplo, vamos chamar aqui de Caxias, certo? E vamos salvar. Pronto. Vamos lá no Word. E aí qual o procedimento? Né? Agora quando ela está salva, inserir imagens, né? E tá aqui, ó. 2 cliques, pronto, feito a inserção. E aí nós podemos usar todos aqueles recursos que a gente viu agora há pouquinho. Então veja, imagina que eu quisesse só esse letreiro aqui, ó. Eu posso fazer um corte nela, né? Vamos cortar a foto aqui. E olha só, a imagem ficou bastante bonita, né? Vamos cortar, tirar o que não me interessa. E olha só. Então o corte ele serve para isso, ó. Olha que bacana aí, né? Pronto, cliquei fora. Muito bem. Então é isso, pessoal. Então aqui, né, foi apresentado para vocês algumas formas de fazer a inserção da imagem em nosso documento. Tá certo? Então um grande abraço e até a nossa próxima aula.